Política do dia no ar, já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas que estão comigo neste quadro desta sexta-feira. Quem veio? Hora da chamada. Edna Maciel. Presente. Eliezer Rodrigues. Presente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa Daqui a tarde. pouco o João Magalhães também vai adentrar a nossa equipe de comentaristas, mas agora já vamos de matéria, porque nós vamos começar com um assunto super sério. Moradores da região da Nova Brasília, Vila Pantanal, zona leste de Teresina, estão denunciando que estão esquecidos pelo poder público. Buracos foram abertos em vias públicas e não fechados, o que gera desconfortos, alagamentos e riscos para doenças. Desde novembro do ano passado, os moradores desta área da Vila Pantanal, no Nova Brasília, zona norte de Teresina, convivem com os buracos deixados por uma obra de saneamento básico. A empresa Águas de Teresina retirou a pavimentação das ruas para instalar um sistema de saneamento. Ao concluir a obra, deixou as ruas da vila nessas condições. Para os moradores, a empresa trouxe um benefício ao instalar um sistema de esgotamento sanitário, mas, ao mesmo tempo, deixou um problema para as famílias. É que não concluiu a pavimentação das ruas e hoje eles enfrentam lama no período chuvoso e poeira no período mais seco. Está dando muita doença, gripe, tosse, alergias. Nós temos pessoas idosas, nós temos cadeirante aqui, não tem como andar com cadeirante. Nós temos 3 cadeirantes nessa rua. E a doença está por cima, gripe demais e com a pandemia eu acho que piora mais ainda. Nos meses de período chuvoso, os moradores já conviveram com as ruas do bairro totalmente alagadas. Seu Joselito tem uma filha cadeirante e reclama da dificuldade para tirar a menina de casa devido à rua cheia de buracos. Eu tenho uma filha que é cadeirante e fica muito difícil para a gente, né, locomover, sair com a criança aqui na rua de uma forma dessa. Antigamente ainda tinha o calçamento que era o cabeça de jacaré, que também era outro problema, e tiraram um problema e deixaram um problema pior. As obras executadas no Nova Brasília fazem parte da ampliação do sistema de esgotamento sanitário executado pela empresa Águas de Teresina, a concessionária de águas e esgotos da capital. A empresa afirma que já ampliou de 19% para 31% a cobertura de esgotos na cidade. O problema, em alguns bairros, é o transtorno deixado após a conclusão das obras. Eles botaram aqui o sanear, né, que é para a saúde da gente, beleza. Só que deixaram a rua dessa forma, entendeu? Lama, entendeu? Poeira, entendeu? Aqui não pode mais andar, não. A gente pede aí às autoridades que eles possam solucionar o nosso problema, que aqui nós estamos esquecidos. Caso sério. Quem também já está aqui presente é João Magalhães. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Levi, boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna Maciel e para o telespectador do News. O quadro hoje está como a gente gosta, todo mundo, o time completo, realmente este time que está fazendo diferença no jornalismo piauiense. Eliezer Rodrigues, começo ouvindo você. Eliezer, é uma situação muito delicada. Nós queremos e precisamos e cobramos progresso para a nossa cidade, mas não podemos ficar também com a consequência dessas obras. Que se façam as obras, mas que se corrijam os percalços que foram causados para o benefício, Eliezer. Eu acredito que isso, Lívio, seja obra inacabada. Eu não quero aceitar, e nenhum cidadão em sã consciência vai ser conivente com uma intervenção que deixa um estado pior do que o anterior. Então, nós vemos aí um compromisso em parte. Se havia a necessidade de uma intervenção, então que ela fosse feita de maneira completa. Porque se um buraco foi aberto, se um determinado espaço foi modificado, ele tem que ser reparado imediatamente. Se não houve ali a urbanização correta da via, uma via muito importante de circulação de grande número de pessoas e veículos, até com cadeirantes, como vimos aí, se essa via existe e sofreu essa intervenção, ela deveria ser reparada imediatamente. É inaceitável se abrir um buraco e não fechar, se abrir um esgoto e não deixar de uma forma segura a pavimentação para a população. Então nós nos solidarizamos e cobramos aqui junto às autoridades competentes, especialmente a Prefeitura de Teresina, uma
uma postura diante desse caso, dos moradores dessa região que nós mostramos aí, que não merecem ser tratados assim, são cidadãos de bem, pagam seus impostos e merecem um retorno devido. Edna Maciel, nós estamos diante de uma situação, veículo não passa, cadeirante não passa, pessoas a pé não passam, e também é importante lembrarmos que estamos sempre falando dos cuidados necessários para se evitar a proliferação do mosquito causador da dengue. Tem pandemia do novo coronavírus e a dengue não pode também ser um problema para a sociedade. É preciso dar uma resposta para os moradores da Vila Pantanal, Edna. Urgente. É uma questão que envolve a mobilidade, é uma questão de dignidade que a gente tem sempre falado aqui e o respeito às pessoas. O problema no país, infelizmente, reflete aqui no estado e no município. Tenho certeza, por problemas de gestão e vontade política do esgotamento, é um problema considerado de país de último mundo, eu vou dizer assim. Então, assim, a questão de esgotamento, de saneamento. Então, o que nós vimos aí é um reflexo de um problema muito grande que vem fazer com que nós tenhamos um problema de saúde, né? Um problema de saúde apontado aí pelos moradores que sofrem com problemas respiratórios, que podem desencadear em problemas maiores e, como você falou, corre o risco desses moradores até terem um índice maior da doença que todo mundo tem muito medo, que é a dengue, né? Que é letal também, tá? Então, assim, temos que cobrar mesmo, temos que acompanhar e vamos aguardar para que as autoridades, os gestores, a prefeitura, lancem um olhar maior, né, num período em que a gente está muito preocupado com a pandemia, mas como já mostramos aqui no ODN, temos que nos preocupar com outras doenças também, fora a questão da mobilidade. Se quem é cadeirante tem um problema bem maior, mas a gente também nota, observa, e como o Raimundo mostrou, que independente de você ter qualquer deficiência, andar e transitar por essa rua, por esse bairro, é uma dificuldade enorme. Então vamos ficar aqui de olho nesse problema. João Magalhães, é importante também lembrarmos a quem nos assiste agora pelo canal 23.1 que a situação, o serviço prestado pela empresa Águas de Teresina é uma concessão pública. A Prefeitura Municipal de Teresina é responsável pelas consequências dos serviços que são adotados no caso, a concessionária, não é isso, João? Sem dúvida nenhuma, Lívio. Também tem a questão da falta de comunicação entre as instituições. São órgãos públicos que têm como objetivo principal prestar serviço à população, garantir o bem-estar da população. No caso do saneamento básico, no caso da empresa Águas de Teresina, e da Prefeitura, que é o poder concedente do serviço, o poder que fiscaliza a atuação. Então, sem dúvida nenhuma, há de fato uma falta de planejamento no que diz respeito à execução de obras públicas. A população tem esse direito de reivindicar a construção de obra e o poder público tem a obrigação de estar conversando com as outras instituições, de estar mantendo um diálogo, estreitando relações, no caso entre Águas de Teresina e a Prefeitura da capital, exatamente para que a execução das obras seja feita com planejamento, com um cronograma. Nesse momento a obra está causando um prejuízo, um transtorno à população. Quando se encerra ali a parte da Águas de Teresina, que a Prefeitura venha logo em seguida resolvendo os problemas que ficam ali. A gente sabe que uma obra de fato gera transtorno, mas isso não pode ser uma questão recorrente e esse prejuízo também não pode durar a vida toda, como é o caso aí que a gente observou na reportagem, onde há várias semanas, vários meses, a população reclama das consequências que esse serviço executado vem trazendo. Melhorou por um lado, mas por outro deixou a população à mercê do esgoto a céu aberto ali, como a gente observou nas imagens. Então, faltou comunicação e, claro, planejamento para que a obra fosse executada e os demais serviços ali que deveriam ter ocorrido em seguida acabaram não sendo executados. A administração pública não pode ser o temido tapa aqui e descobre ali. O povo, como bem disse o Eliezer, paga impostos e estes impostos, em sua grande maioria, não podem nem ser prorrogados. São cobrados ali no ato do consumo de alguns produtos, por exemplo. Então o povo merece ser respeitado.
Por intermédio de nota, a Águas de Teresina informou que essas obras de esgotamento sanitário do bairro Nova Brasília vão ser concluídas até o final deste ano. A empresa destaca que está dentro do prazo de cumprimento das metas de cobertura do esgotamento sanitário para a capital do estado do Piauí. A obra em questão já teve uma parte concluída e segue a execução do serviço de acordo com o cronograma. Infelizmente, a você que nos acompanha lá do Nova Brasília, a Vila Pantanal, vai ter que conviver com essa questão desse problema dos buracos, porque, de acordo com a concessionária, está dentro do cronograma. Olha só, mais cedo, o Eliezer Rodrigues esteve no centro da cidade fazendo uma outra reportagem, mas foi surpreendido por uma reação popular. Conta pra gente, Eliezer, que reação foi essa? Pois então, Lívio Galeno, a insatisfação, a decepção com a atual gestão da prefeitura estão tão grandes que as pessoas têm procurado registrar isso junto à imprensa. E a imprensa, sem o povo, não é imprensa. Prontamente fomos sensíveis e deixamos à vontade, demos a oportunidade para as pessoas opinarem em relação à atual gestão do prefeito Dr. Pessoa. E as reações são as mais diversas. Chega ao ponto de quem escuta também ficar triste. Mas vale a reflexão. Nós podemos ouvir aí, portanto, o que disseram essas pessoas. Vamos lá. Fomos às ruas ouvir a população sobre a proposta de tornar a terça-feira de carnaval feriado estadual. Mas a nossa presença estimulou naturalmente as pessoas a externarem outro tipo de sentimento, o de insatisfação com a atual gestão da Prefeitura de Teresina. Péssima, péssima mesmo. A minha rua tá lá, parece que jogaram uma bomba no meio dela. Tá lá abandonada. Começaram lá uma obra, tá lá efeito de tartaruga. Onde é que a senhora mora? Na Nova Brasília, na Avenida Campo Maior, por trás do aeroporto. E o doutor Pessoa fez campanha lá, prometendo que ia melhorar? Fez muitas campanhas, inclusive a dos ônibus, né? Cadê os ônibus? A gente tá sem ônibus, gastando o que não tem, com ligeirinho, com Uber. Passa 2, 3 horas numa parada de ônibus, não aparece um ônibus. São pessoas de diversos bairros, idades e profissões, demonstrando decepção e falta de esperança. Até agora não se viu nada. Esse cidadão ainda não fez coisa nenhuma. Ele está perdido. Não sabe como administrar? Não. Você faz uma avaliação a respeito dos ônibus que ele entrou. Foi para resolver. E até agora? Agora nada. Quase 200 dias de gestão. Rapaz, nada, coisa nenhuma. E nem vai fazer. Só tristeza que a gente vê. A gente entra nos ônibus aí e vê o motorista falando, eu tô comendo porque a minha esposa tá trabalhando e paga, porque meu pai tá me dando, minha mãe tá me dando, entendeu? Porque tá recebendo um auxílio, uma mixaria desse tamanho aqui, tá me dando, não está passando fome, entendeu? Então a gente fica indignada. Onde a gente chega o pessoal se reclamando, a gente só vê a árvore pintada pelo prefeito, entendeu? O que foi e deixou, né? O outro que tá não faz nada, porque como ele disse, né, o colega falou, que o que tá não manda, né? Quem manda é o vice. Ficou surpreso, Eliezer? Não. Algumas pesquisas divulgadas recentemente, repercutidas aqui no quadro Política do Dia, já constatavam em números, estatisticamente, essa sensação do povo de Teresina, de decepção e arrependimento com a atual gestão que tem conduzido os rumos da nossa cidade. Não é difícil conversar com alguém que esteja insatisfeito, desesperançoso. Você que nos assiste, pode pensar nisso e perguntar para quem está do seu lado, se aprova ou não a gestão de Dr. Pessoa. Certamente a expectativa está muito baixa, até com o que deve acontecer daqui até o final do mandato, porque até agora o prefeito atual e a sua equipe não mostraram para o que vieram. Edna Maciel, é muito triste realmente comprovar na prática, lembrando mais uma vez a você que nos acompanha no quadro Política do Dia, que o Eliezer estava fazendo outra reportagem, mas foi abordado, as pessoas começaram a puxar conversa com o Eliezer e querer registrar o seu sentimento de insatisfação com a atual gestão da Prefeitura Municipal de Teresina. Edna, é triste? Muito triste, né? Porque é a população que vive no dia a dia tudo o que a gente tem espelhado aqui, né? Você vê que nos depoimentos
Você inclui a questão do transporte, que a gente acompanha o colapso, até onde chegou, né? Tem aí uma CPI em andamento, um relatório. Acompanha também, que fere muito, eu gosto de tocar, porque realmente fere a dignidade de um povo que tem pelo menos o básico direito de ir e vir para sua casa, do seu trabalho para casa, enfim. E em plena pandemia em que estamos saindo menos e o povo não consegue sair nem o que necessita sair, que é para trabalhar. E o olhar sobre a questão econômica. O poder aquisitivo de todo mundo mexeu com todo mundo e com essa situação de falta de transporte, do problema da mobilidade, vemos aí profissionais, trabalhadores como cobradores e motoristas também ferindo a sua dignidade, vivendo de vaquinhas e de cesta básica. Então, o problema está cada vez mais se ampliando e os dominós caindo um atrás do outro. Há que se fazer alguma coisa e com urgência. João Magalhães, não sei você, mas eu sou do tipo de pessoa que acredita que uma situação negativa também pode ser observada como oportunidade para crescimento. Se a Prefeitura Municipal de Teresina for esperta, vai saber aproveitar esse sentimento de insatisfação da população e vai poder, de certa forma, agir de forma incisiva onde o povo quer realmente uma solução. O que não dá, João, Edna e Eliezer, é a Prefeitura continuar omissa. João? Com certeza, Lívio. A gente observa que a população tem as suas impressões sobre o modelo de gestão que está sendo aplicado em Teresina. E a queixa principal não é surpresa para ninguém. Tem a questão do transporte público coletivo, que as pessoas fazem questão de mostrar que estão insatisfeitas e a gente sabe que realmente estão e também sabe os motivos. Afinal de contas, falta ônibus, a passagem é cara. Isso a gente sabe o prejuízo que causa na qualidade de vida das pessoas, do usuário, que, como bem falou uma senhora na reportagem, fica comprometendo grande parte de sua renda com o transporte, porque, de fato, o serviço público, além de não ser prestado com qualidade, também não tem um preço mais acessível. Agora, cabe realmente ao Poder Executivo Municipal ter a humildade necessária de reconhecer que hoje a população está insatisfeita e a prova suficiente disso não só as pesquisas, mas as impressões que você tem no dia a dia, conversando com as pessoas. Os gestores também sabem disso. Então, é aproveitar essas mensagens deixadas pela população e a partir de hoje ter uma postura diferente, ter a postura do planejamento, de pensar as ações que precisam ser feitas e ter a capacidade de desenvolver isso com uma certa urgência, com agilidade, porque de fato a população hoje sai muito prejudicada com a má prestação dos serviços públicos, na área do transporte, na área da saúde, na área da infraestrutura, enfim, são diversos os setores que deixam a população insatisfeita e, é claro, a Prefeitura precisa ter consciência disso. E ter consciência disso, Lívio, não é só ficar sabendo, é também acreditar realmente que a realidade é essa, porque muitas vezes os gestores custam acreditar que ele não está bem aprovado. O gestor, muitas vezes, por uma questão de ego, acaba querendo ouvir aquele que vai falar bem da sua gestão. O gestor, muitas vezes, por uma falta de humildade, prefere ficar ouvindo quem só o elogia, mas a população não tem esse sentimento. Cabe ao gestor cair na real, ter a humildade de ouvir também aqueles que fazem críticas à sua gestão. E quem está fazendo crítica à gestão hoje é a população de Teresina, em todas as áreas do serviço público municipal. Então, o que a gente espera realmente é que essa mensagem que a população passa para o Poder Executivo Municipal, ela sirva, sem dúvida nenhuma, como uma mola propulsora para que a gestão, a partir daí, caia na real, comece a ter consciência da realidade, porque hoje parece que vive assim numa realidade paralela, e comece também, claro, a planejar as ações que precisam ser desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com certeza, isso sendo feito, Lívio, Edna e Eliezer, a população também vai ver a diferença e vai começar a ter uma outra impressão do Poder Público Municipal. Eliezer, na reportagem que você executou no centro da cidade de Teresina, realmente você conseguiu coletar um testemunho que vem, de certa forma, confirmar o que a gente já vem debatendo aqui no quadro Política do Dia. As pessoas, de certa forma, começam a se desvincular daquela questão do sistema de transporte público, que é algo tão vital, que é algo tão essencial na convivência em sociedade, em uma cidade grande como Teresina. Você ouviu, Eliezer, uma popular que disse que gasta boa parte de sua renda com os ligeirinhos, transporte irregular, que não é
fiscalizado e que, de certa forma, não garante segurança e também eficiência para a população de Teresina. É o teresinense sendo obrigado a viver na ilegalidade porque não pode contar com o poder público, hein, Eliezer? Exatamente, Lívio Galeno. As pessoas se sentem forçadas a procurar outras alternativas de transporte que ainda não estão regularizadas porque têm seus compromissos. As pessoas precisam trabalhar, estudar, mesmo contra a vontade do prefeito. O prefeito, até o momento, não tem se disposto para solucionar esse problema do transporte. Um problema que pode não ser novo, mas nada justifica, em quase 200 dias de gestão, que o caos permaneça no sistema de transporte coletivo. É aquele ditado, é trocar o pneu com o carro andando. Algumas providências já poderiam ter sido tomadas para evitar que a população estivesse usufruindo de transporte clandestino. Mas até agora, o poder legislativo, que não tem a competência direta, é que tem feito alguma coisa. Está lá o vereador Dudu, presidindo a CPI do transporte coletivo, apurando, tentando entender as responsabilidades, as possíveis irregularidades. O vereador Leonardo Eulalio apresentando um projeto para formalizar transportes como o Ligeirinho, tudo ação do Poder Legislativo que não tem competência direta. A Prefeitura, que deveria garantir esse serviço essencial do transporte, continua omissa, deixando na mão de outros, fazendo de conta que o problema não existe e a população sofrendo, se arriscando porque precisa lutar para sobreviver. Edna Maciel, e este sentimento que começa a fazer parte dos bastidores do município de Teresina. Quem manda é o vice, não é o prefeito. Isto é extremamente negativo, Edna. Exatamente, para não achar e não avaliar que é a imprensa que fala isso, né? Quando a gente ouve o povo, quando o povo procura, a população procura, porque sabemos que trabalhamos para a população. Mas normalmente quando vamos às ruas já vamos com uma pauta definida, procurando uma imagem ou com um entrevistado marcado. E quando o popular chama e um começa junto com o outro a fazer o mesmo depoimento e confirmar tudo que a gente está sempre noticiando, é que a gente vê a importância do nosso papel e como nós precisamos mesmo reverberar, ecoar essa voz. Você vê, a gente pegou, o Eliezer conversou aí, com um grupo, né, separado, caminhando. Agora você imagina se ele estivesse na rua e estivesse tratando exatamente dessa pauta. Quantos não falariam o que nós ouvimos aqui? E ainda pontuaram essa questão que você me questionou. Quer dizer, o povo sente, o povo vê, o povo quer ver o prefeito falar, o povo quer ver o prefeito, o gestor, porque por mais que se diga e por mais que a gente saiba que quem administra é uma equipe, mas tanto na presidência da República, como na presidência da Assembleia, da Câmara, da cidade, a população que elegeu o gestor quer ouvir o gestor, quer ver o gestor, que ele coloque sim os problemas e a solução para os problemas, ou se não há solução no momento, mas que ele está ciente e que está fazendo alguma coisa. Então, é como você sempre faz questão de pontuar aqui, ninguém aqui quer que a gestão dê errado, e os nossos colegas também. Nós queremos que a nossa cidade caminhe, que a nossa cidade realmente tenha condições de atender essa população, que está cada dia mais sofrida, porque não tem nem como ir e voltar para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. A publicação do nosso material é de cunho público. Realmente, quem quer ter acesso ao trabalho de jornalismo do Sistema ao Dia, é só ligar a TV, ligar o rádio, ir para o portal ou também ter acesso ao nosso jornal impresso. Se a população tem acesso, o poder público também tem acesso. E eu acho que é muito mais inteligente realmente utilizar as nossas informações, o nosso trabalho jornalístico a favor da gestão. A insatisfação começa a se generalizar pelo município de Teresina. De certa forma, o que nós percebemos na capital do estado do Piauí e também Brasil afora é que as vacinas estão conseguindo controlar ou estão conseguindo manter os números da pandemia do novo coronavírus em um patamar, de certa forma, sustentável. Já começamos a ver uma luz no fim do túnel para a vitória contra a pandemia do novo coronavírus. Então, gestões públicas, João Magalhães, não vão poder, daqui a algum tempo, de certa forma, quem sabe até o final deste ano, utilizar a pandemia do novo coronavírus como justificativa para a sua falta de ação.
A pandemia veio, a ciência colaborou e contribuiu de uma forma decisiva para o controle desta pandemia, mas os outros problemas da cidade, do estado, do Brasil continuam e a tendência é se acentuarem, ficarem cada vez mais visíveis, porque de certa forma começamos, por mais que ainda timidamente, mas começamos a tirar o foco da pandemia do novo coronavírus, porque as vacinas estão chegando e estão chegando não só ao nosso estado, à nossa cidade, estão chegando aos braços do povo. Temos que pensar em pós-pandemia, porque depois problemas vão ficar cada vez mais evidentes, economia vai ficar cada vez mais fraca, precisando realmente de decisões inteligentes para que nossa cidade volte ao ritmo normal, ou pelo menos comece a reagir após essa questão dessa onda da pandemia do novo coronavírus que devastou muito a nossa cidade. Tem que pensar no contexto pós-pandemia. Sabíamos que ela não ia durar para sempre, né, João? Sem dúvida nenhuma, Lívio. O que a população espera de um gestor público é exatamente essa capacidade de planejar a curto, a médio e a longo prazos. É a capacidade de enfrentar aquele problema com o olhar técnico, com uma capacidade de executar obras, com uma capacidade de ter um olhar social, como disse o Eliezer, trocar o pneu do carro com o veículo andando. O poder público, a população não pode ficar de braços cruzados esperando o poder público não pode ficar de braços cruzados esperando o momento certo para agir. Não, o dia de agir é diariamente, é no cotidiano administrativo, é enfrentando os problemas. Os desafios estão aí para serem enfrentados e cabe à gestão pública, seja ela em qualquer âmbito, ter a capacidade de executar um planejamento e de colocar em prática essas ações. A população espera que o poder público consiga agir com eficiência em todas as esferas, em todas as áreas da administração. A gente não pode ficar esperando o tempo certo para a saúde melhorar, esperando um tempo certo para os investimentos serem realizados na educação, em tecnologia administrativa, enfim, infraestrutura. Não, a população quer, sem dúvida nenhuma, que a gestão pública tenha exatamente essa capacidade de reconhecer o problema e saber agir para solucioná-la, independentemente do período. O problema é falta de recurso, pois a prefeitura tem técnicos suficientes, existem formas de buscar levantar a questão das receitas, fazer cortes de gastos desnecessários. O importante é garantir uma boa prestação de serviço público à população. Não pode ficar esperando a pandemia passar para começar a fazer investimentos na área social, na educação. A população tem pressa para que esses serviços sejam executados da melhor forma, até porque é ela quem sofre as consequências dessa falta de planejamento, ela que fica desassistida quando o poder público não age com o protagonismo que a gente espera. Verdade. Diga lá, Elias. Me permita aqui compartilhar uma experiência. A rejeição à gestão do Dr. Pessoa é tão grande que todas as quintas-feiras, no programa Comando Geral da FM O Dia, apresentado aqui pelo nosso amigo Cláudio Alencar, mando um abraço para ele, o programa tem recebido lideranças comunitárias de diversas regiões da cidade. Lideranças que vivem no bairro, que conhecem a realidade, que acompanham política, entendem de gestão e sabem dos compromissos assumidos. Os depoimentos são os mais estarrecedores possíveis. Não há compromisso no momento da prefeitura com a população da cidade de Teresina. Isso eu falo de uma maneira generalizada, de norte a sul, em todas as regiões, as pessoas estão decepcionadas e arrependidas. Muito bem, vamos para o nosso último assunto desta sexta-feira, porque o Senado Federal voltou a debater sobre o eventual retorno às aulas presenciais em escolas por todo o país. A sessão de debates temáticos foi presidida pelo senador piauiense Marcelo Castro. Ele é o atual presidente da Comissão de Educação da Casa. E um dos problemas que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, é a questão do retorno às aulas. Uns acham que deve voltar imediatamente, outros acham que não deve. Então nós fizemos essa sessão de debate, convocamos os especialistas do Brasil inteiro, especialistas em educação, em epidemiologia, em infectologia, e fizemos um amplo debate. A conclusão final é de que as aulas precisam voltar o mais rapidamente possível, mas com o maior nível de segurança. E aí marcamos para o dia 12 de julho, novamente, outra sessão,
onde nós debateremos com maior profundidade e esperamos retornar às aulas o mais rápido possível, desde que a gente possa fazer isso com relativa segurança para não aumentar a pandemia que nos assola, que nós estamos ocupando os piores lugares do mundo em mortalidade. Todo cuidado é pouco, precisamos nos precaver, mas nós não podemos ficar sem as aulas presenciais indefinidamente. Isso precisa ter um fim. João Magalhães, é o nosso Senado Federal realmente se atendo a problemas que são no contexto pós-pandemia. Eu tenho falado muito aqui no jornal, a vida precisa continuar. Com segurança, mas precisa continuar, João. E o Senado vai voltar a debater esse assunto no dia 12 de julho. Olha, Lívio, é um assunto essencial para a vida do Brasil e para o futuro do nosso país. A gente sabe que, historicamente, a educação do nosso país sempre demandou por melhorias, por investimentos. A gente sabe que a pandemia, ela mudou de forma rápida e complexa a vida de todo mundo. E, claro, trouxe influências significativas também no nosso modelo de educação. Isso, quando retornar, quando pós-pandemia chegar, sem dúvida nenhuma é uma área que vai demandar investimentos para que o prejuízo que toda essa remodelação do serviço do sistema de educação que trouxe, esses prejuízos sejam minimizados. Eles nunca serão superados, mas eles podem ser minimizados sem dúvida nenhuma com investimentos, com valorização dos profissionais. Então é importante que o Senado abra essa discussão e comece a se pensar também em formas de fazer com que os investimentos cheguem cada vez mais na educação, porque é bom lembrar que até mesmo para o enfrentamento da pandemia é necessário, é essencial, é obrigatório se investir cada vez mais em educação. A educação é o futuro do país, sem dúvida nenhuma, e isso demanda investimento, isso demanda a velha história do planejamento administrativo. Claro. Então, sem dúvida nenhuma, é um assunto que a gente precisa acompanhar de perto e a sociedade precisa cobrar os avanços nessa área. Edna Maciel, o senador Marcelo Castro sempre muito coerente, uma pessoa realmente muito que tem um traquejo para lidar com essas questões ligadas à saúde e também à evolução do nosso país. E eu achei muito interessante a fala dele, sempre destacando que é preciso trabalhar de uma forma que se conviva a questão da educação com a segurança sanitária. É preciso esses dois setores estarem de mão dadas, Edna. Nós estamos com um pequeno problema no áudio de Edna Maciel, vamos tentar reaver o contato com ela. Enquanto isso, Eliezer Rodrigues, dá sua opinião para a gente, Eliezer. Não podemos dissociar a evolução da nossa vida corriqueira da pandemia, não é isso? Temos que ter segurança sanitária e continuarmos nossas vidas. É verdade, esse é o grande debate, o desafio que as autoridades públicas precisam assumir. É claro que a pandemia ainda está aí, apesar do avanço da vacinação, ninguém deve relaxar nas medidas de proteção à saúde, mas estamos aí há 1 ano e meio, basicamente, sem poder garantir a educação de nossas crianças. Nesse tempo, o conhecimento da doença avançou, dos protocolos de proteção também são melhores compreendidos, então já se pode vislumbrar esse retorno. Algumas unidades de ensino já estão anunciando para o próximo semestre, aí, cada uma dentro da sua regularidade, realidade e para o seu público, anunciando o retorno das atividades presenciais. Mas é importante que isso seja debatido de uma forma mais ampla. Aqui em Teresina já existe, inclusive, lembrei aqui, Lívio, de movimentos de mães que há meses pedem um retorno dessas aulas, mães que amam como ninguém os seus filhos, sabem da importância de cuidar da saúde e da educação. Então, que esse debate seja ampliado, aprofundado, para uma decisão mais coerente, consensuada nesse momento em que vivemos. Edna Maciel, não me prive de sua voz, faça isso comigo não. Quero saber a sua opinião. Nem me privem da de vocês. Bem, gente, para pontuar bem, né? É um problema complexo que nós já ouvimos no debate e estamos acompanhando há bastante tempo. Primeiro se falou aí da necessidade dos professores estarem
todos vacinados, massificamente vacinados. Depois que a pandemia avançou também para uma faixa etária menor, que não era tão vista antes, né, que foram as crianças, também ficamos preocupados com pré-adolescentes, adolescentes e crianças. E depois veio essa fase que você citou bem. Hoje estamos com mais esperança, embora não tenhamos atingido ainda a meta da vacinação, mas estamos com uma estabilidade, com uma esperança maior, com muito mais vacinas, mais imunizações, estamos mais confiantes. Então, tudo depende, como o João sempre fala, que a gente assina embaixo de planejamento, como não houve desde o início, agora estamos sempre trocando o mesmo pneu com o carro andando. Então, há possibilidade de se retornar, como em alguns países e cidades do nosso país mesmo. Mas, se não de forma híbrida, que seja presencial, mas com todos os cuidados que o senador Marcelo Castro pontuou, preocupado com a saúde, entende da área, fez essa análise muito bem feita. Então, na minha opinião, pode-se sim iniciar, mas tem que se discutir e tem que se realmente ver se nós temos condições. Nossas escolas estão preparadas, nossos professores e nossos alunos bem orientados quanto ao distanciamento, máscara e uso de álcool gel, como já vimos em algumas campanhas aqui mesmo no nosso sistema de comunicação. Com certeza. Edna, muito obrigado pela sua participação. Um excelente fim de semana, mas nós te encontramos no sábado aqui no Dia TV. Isso, amanhã às 9 da manhã, o Dia Rural conta com você, audiência. Boa tarde, obrigada aos colegas. Reprise do Dia Rural também no domingo às 9 horas da manhã. Eliezer, aquele abraço, obrigado, bom descanso. Boa tarde aos colegas, telespectadores, um ótimo final de semana a todos e até a próxima. João Magalhães, bom descanso, bom trabalho, que você trabalha hoje à tarde, né? Obrigado, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde. Política do Dia.